tudo bem? Hoje é quarta-feira, é o dia do nosso X da questão. E o nosso X da questão de hoje é, Eliana, o que é a personalidade, a desconsideração da personalidade jurídica? Quando é que ela pode ser aplicada, não é assim? Então vamos lá. A desconsideração da personalidade jurídica, gente, ela surgiu para salvaguardar o princípio da autonomia patrimonial, tá? E esse princípio da autonomia patrimonial, ele é um princípio que vem ali salvaguardar o empresário societário, porque ele não é cabível para o empresário individual, exceto na Eireli. Porque vocês sabem que a Eireli é uma empresa individual, porém possui a responsabilidade limitada. Então, há um único empresário individual que pode se beneficiar da autonomia patrimonial é a Eireli, tá? Então, olha só, o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, ele vem ali consubstanciado no artigo 1024 do Código Civil. E esse princípio nada mais faz do que como reconhecer a personalidade jurídica às pessoas jurídicas, ou seja, ele vai distinguir ali o patrimônio pessoal dos sócios do patrimônio empresarial. Isso quer dizer que esse princípio da autonomia patrimonial, no caso, por exemplo, de uma falência, primeiro vão-se os bens da empresa, não é? E serão resguardados ali os bens pessoais dos sócios, tá bom? Então, esse princípio, ele é muito importante e ele vem ali diminuir o risco empresarial. De certa forma, ele vem dar um incentivo ao empreendedorismo, não é? E ele vem reduzir o risco de empreender, tá? Mas olha só, esse princípio da autonomia patrimonial, ele foi usado de forma abusiva, porque os sócios dessas empresas sabiam tanto que o seu patrimônio era protegido e começaram a exacerbar, a usar essa autonomia de forma exacerbada, de má fé, de forma ilícita, de forma abusiva para se protegerem e para se utilizarem de má fé contra credores. Então, houve um clamor e por conta desse clamor se obteve a adoção da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que nada mais é do que a tentativa de salvaguardar o princípio da autonomia. Para que não acabe esse princípio, temos então a desconsideração da personalidade jurídica, que é quando a gente desconsidera essa divisão, essa personalidade jurídica, e aí, olha, passamos a adentrar no patrimônio do sócio, para que o patrimônio pessoal do sócio venha responder também pelas obrigações desta sociedade empresarial, tá? Olha, a primeira vez que se falou em desconsideração da personalidade jurídica, de forma jurisprudencial, foi em 1897, gente, na Inglaterra, tá? Tinha lá uma sociedade Salomão e Companhia Limitada e foi a primeira vez que se falou em desconsideração da personalidade jurídica. E tanto na Inglaterra como na América, nos Estados Unidos, se firmou esse entendimento jurisprudencial, tá? E esse entendimento jurisprudencial é que ensejou aí a aplicação da doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, chamada de Disregard Doctrine, não é? Que é exatamente quando há ali, não é, uma contraposição à autonomia patrimonial. Então, a Disregard Doctrine nada mais é do que o inverso, não é? Vai fugir a regra da autonomia patrimonial. Muito bem. Então, olha só, no começo, essa doutrina surgiu, a da desconsideração, de uma concepção subjetiva, ou seja, ela podia ser sempre por uso de fraude, atuação dolosa dos sócios, sempre com detrimento dos credores, né? Com algo contra a violação dos direitos dos credores, para que postulasse fraude contra credores. Então, mas sempre teria que ser provado essas fraudes.
deveria que haver prova cabível para que se demonstrasse essa desconsideração. Já depois, né, passou-se a utilizar o critério da desconsideração, mas um critério ali de uma concepção objetiva, ou seja, essa concepção objetiva foi inspirada exatamente na Disregard Doctrine, ou seja, essa concepção objetivista era com análise de dados objetivos, mas bastasse que houvesse ali o desvio da finalidade como a confusão patrimonial, tá? E no Brasil, quando é que chegou a desconsideração da personalidade jurídica? Gente, no Brasil, a primeira personalidade, o eminente jurista Rubens Requião, foi a primeira pessoa que falou sobre a desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, né? E eu sou fã de Rubens Requião. Então, mas foi a primeira pessoa. E isso por volta de 1960. Não tínhamos nenhum diploma legal que falasse, que normatizasse sobre a desconsideração, e Rubens Requião já buscava ali o entendimento sobre a aplicabilidade dessa desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? Jurisprudencialmente, havia já algumas decisões para que fosse aplicada em relação ao desvio da finalidade, tá? Muito bem. Mas olha, somente em 1990, com o nosso Código de Defesa do Consumidor, ali no seu artigo 28, é que veio a primeira regulamentação sobre a desconsideração da personalidade jurídica. E esse artigo 28 dizia assim, olha, quando em detrimento do consumidor houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Quando houver falência, insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, havendo alguma forma obstáculo de ressarcimento de prejuízos aos consumidores. Ou seja, o primeiro diploma legal no Brasil que veio a tratar da desconsideração foi o Código de Defesa do Consumidor. E mais, depois do Código de Defesa do Consumidor ainda vieram duas leis, não é? Uma contra a infração de ordem econômica, que também veio falando que era a lei ali 8.384, não é? E a outra lei foi a Lei 9.605, que era contra crimes ambientais. Só que nenhuma dessas leis, elas se coadunavam com a doutrina lá do Disregard Doctrine. Por quê? Porque eles traziam previsibilidade para a aplicabilidade da desconsideração para a previsibilidade do que já existia na lei, ou seja, de aplicabilidade para fatos que já existiam diplomas legais que coibiam esses fatos. Diferentemente lá na Inglaterra, que não tinha previsibilidade nenhuma, não é assim? E que a confusão patrimonial que podia surgir ali, ou o desvio da finalidade, não tinha nenhum remédio já eficaz contra esses atos, tá? Muito bem. Então, até que chegou o nosso diploma legal, Código Civil de 2002, que foi o mesmo código até que nós passamos a utilizar a teoria da empresa no Brasil. Muito bem, o nosso Código Civil de 2002 veio ali constando no seu artigo 50, ali sim, a nossa previsibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, que ali é a matriz obrigatória para todos os nossos casos de desconsideração, exceto os casos que eu mencionei há pouco, porque os casos que eu mencionei há pouco, que são crimes ambientais, crimes contra a ordem econômica, né? E crime contra o consumidor, e casos sobre consumo, já possuem legislação específica, e se eles possuem legislação específica, eles já têm a legislação especial deles. Então, todos os demais casos de desconsideração da personalidade jurídica são aplicados pelo nosso Código Civil, diploma legal, artigo 57, os que possuem legislação específica para tal ato, né? Muito bem. Então, e o artigo 50 também, ele veio corroborar ali, não é? Com o abuso de personalidade, mais a confusão patrimonial configurada com a confusão patrimonial, não é? Liana, e quando ocorre essa desconsideração da personalidade jurídica, o
que ocorre com a empresa? A empresa vai acabar? Não, embora seja muito cobrado isso em concurso, eles ficam ali querendo que você erre, não é? Mas a empresa não vai acabar, tá? O que vai acontecer, não vai acontecer o fim da pessoa jurídica, o que vai acontecer é que os efeitos, eles serão todos eles ali adstritos, não é? Ao caso concreto que foi requerido. E olha, vai haver ali uma suspensão, porém temporária, dos efeitos dessa personalização, tá? Também não vai haver uma execução contra todos os sócios, o patrimônio de todos os sócios, mas contra aqueles sócios que deram motivo, que agiram abusivamente, não é? Que se beneficiaram do abuso dessa personalidade jurídica, tá bom? E o que vem a ser, então, a desconsideração inversa? É exatamente, como já diz o nome, inversa. Se a desconsideração, você avança no patrimônio pessoal para você honrar com a obrigação da empresa, a desconsideração inversa, você avança no patrimônio da empresa para honrar com uma obrigação do sócio pessoal. Como é que pode acontecer, Eliana? Me dá assim um exemplo. Pode acontecer. Por exemplo, existe um dos sócios que está se separando e o que ele fez para não dividir o patrimônio com a mulher? Ele pegou, ou com a convivente, ele pegou uma parte do seu patrimônio, esvaziou do seu patrimônio pessoal e colocou na empresa. Porque vocês sabem que o patrimônio, eu já falei em outros vídeos, estando da empresa, ele pode inclusive vender esses bens da empresa. Não é assim? Dizer que aquele bem é da empresa, vender o bem da empresa sem o consentimento do cônjuge. Então, ele pode esvaziar o seu bem pessoal, transferindo aqueles bens para a empresa. E aí, se aquele terceiro prejudicado, seja ele cônjuge, convivente ou terceiro mesmo prejudicado, ele pode pedir aí a desconsideração inversa, para avançar no patrimônio da empresa, para honrar aquele prejuízo causado ao terceiro de forma pessoal. Isso é bem claro, tá, gente? Olha só, o Código Civil trouxe sim, no artigo 50, tá tudo certinho, a previsibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que ele não trouxe a forma instrumental que isso pode acontecer. E aí ficou o clamor dos operadores do direito, né? Como que isso pode acontecer? Ele não trouxe a forma procedimental. Então, veio o nosso novo CPC de 2015 e trouxe, sim, a forma procedimental da desconsideração da personalidade inversa. Da desconsideração da personalidade, como também da desconsideração da personalidade, da desconsideração inversa da personalidade. E aonde está no novo CPC? Olha, essas formas da gente arguir estão todas elas elencadas nos artigos 133 a 137 do novo CPC, tá, gente? E eles trataram a desconsideração da personalidade jurídica de uma forma própria, de uma forma especial. Eles chamaram essa forma especial de incidente da desconsideração da personalidade jurídica. E aí eles elencaram que pode ser pedida tanto pela parte, como pelo membro do Ministério Público, não é? A pedido do Ministério Público, claro, se ali ele for parte no processo. Pode ser pedido para ser pedido tem que ter pressupostos na lei. E olha, o Código de Processo Civil não trouxe nenhum motivo novo. Ele trouxe os mesmos motivos do Código Civil, lá do artigo 50. Ele só trouxe ali a forma procedimental, tá? Então, disse também que é cabível a consideração inversa, a mesma consideração que eu acabei de exemplificar com o caso de direito de família. Ele também, o CPC já se pronunciou que é cabível, não é? E comungou com o artigo 50 do Código Civil, ou seja, é cabível abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ou seja, ele só trouxe a forma do incidente da desconsideração. E o que fez o STJ? O STJ diz que esse incidente da desconsideração ele pode ser pedido nos próprios autos do processo que está em andamento, tá? E se for pedido nos autos do processo que está em andamento, não há necessidade nem da citação para a defesa. Mariana, lá no CPC, você falou 133 a 137, no 135 diz que há necessidade de citação. Sim, mas o STJ vem adotando a postura de que se for pedido nos próprios autos, não há necessidade de citação, ou seja, o réu vai se manifestar já tendo ali a constrição dos seus bens já sofreram a constrição e ele vai ser ali, vai tomar ciência para se manifestar,
tá? Então ele não vai ser nem citado. É assim que está agindo o STJ, tá? E a manifestação deverá ser, claro, em 15 dias, tá bom? Essa instauração do incidente da desconsideração, o processo vai ficar suspenso, não é? Se tiver algum processo, vai ficar suspenso. E, claro, quando for concluída a instrução, essa conclusão da instrução, toda probatória e tudo, pode ter ali uma resolução. E se essa resolução ocorrer ali por uma decisão interlocutória, vai caber ali o agravo de instrumento, tá? E olha, vai caber esse incidente de desconsideração em todas as fases do processo. Não é só no início, nem na execução, vai caber em todas as fases processuais, tá? Agora, será dispensada esse incidente de instauração se essa desconsideração for requerida na petição inicial. Agora, se for requerida na petição inicial, sim, vai ter que ter a citação para a manifestação, tá? Para finalizar, eu quero falar só sobre teoria menor e teoria maior da desconsideração, que são sempre arguídas pelo eminente jurista, o querido Fábio Ulloa, mas que ele mesmo agora há pouco fala sobre esse tema, tá? A teoria maior da desconsideração admite essa desconsideração quando há ali abuso de personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não é? Mas, para isso, a previsibilidade até mesmo do artigo 50, a invocação do artigo 50 do Código Civil, tem que se provar, tá? Já a teoria menor, não. A teoria menor, ela é mais objetiva e ela busca ali o seu argumento no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e basta que haja ali prejuízo para o credor, não é? Quando ocorre insolvência daquela empresa, não é? Se está havendo a simples insolvência da pessoa jurídica e se tem prejuízo para credor, você pode arguir ali a desconsideração da personalidade jurídica daquela empresa pela teoria menor. É bem verdade que hoje em dia a gente não vê mais o uso dessas duas teorias, mas como pode cair em qualquer concurso ou na própria OAB, então eu faço questão de falar para vocês sobre essas duas teorias, tá bom? E para finalizar, eu vou ler rapidinho aqui uma questão que caiu no concurso de magistratura do Rio Grande do Sul de 2016 sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Diz assim, olha, a desconsideração da personalidade jurídica, letra A, 2 pontos, letra A, é consequência necessária da ausência de arquivamento dos atos constitutivos na sociedade limitada. Não tem nada a ver com isso. Não, a desconsideração da personalidade, vocês viram que não tem nada a ver por ausência de arquivamento de atos, e sim por desvio de finalidade, por abuso de personalidade jurídica, por confusão patrimonial. Então não tem nada a ver. Letra B. É admitida também para a responsabilização da sociedade por dívidas pessoais do sócio. É verdade. E essa é o que eu falei, a desconsideração inversa. Se a desconsideração, você avança no patrimônio do sócio para pagamento de dívidas da empresa, ela é admitida também para a responsabilização da sociedade por dívidas pessoais dos sócios, como eu dei o exemplo do direito de família. Essa é a letra certa, letra B, que é a desconsideração inversa. Letra C. Exige prova do desvio de finalidade, mesmo quando se trata de relações de consumo. Não! E a gente viu, inclusive, que a gente nem trata a relação do consumo aqui, porque essa tem lei própria. Lembram? Consumo, ambiental e crimes de ordem financeira. Letra D. Abrange também os empresários individuais, considerando sua função de assegurar o direito dos credores. Não, a gente viu que os empresários individuais, eles não possuem autonomia patrimonial, muito menos a aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, ok? Letra E. Nunca atinge o patrimônio dos sócios que tenham se retirado da sociedade. Também é inverdade, porque quando o sócio sai da sociedade, ele ainda responde por alguns débitos da sociedade e algum tempo por essa sociedade, conforme a gente vai ver em outros vídeos, tá bom? Gostaram? Se vocês gostaram, deem um like no meu canal, tá bom? E aguardo temas para os nossos próximos vídeos. Obrigada, tchau, tchau!